Oi amigos, tudo bom? Hoje a gente vai até Tatuamunha porque a gente vai conversar com uma galera de um projeto muito legal, que é a galera do Bobo Gaiato. E aí eu vou filmar um pedacinho do trajeto até lá, porque é um pedaço que eu faço sempre de bicicleta e que eu acho muito bonitinho, vale a pena vocês verem. Vamos comigo. Antes de ir, suquinho de acerola colhida no quintal, na caneca do Bobo Gaiato, que é a galera com quem a gente vai conversar hoje. Bora! Nessa pedalada, fomos até Tatuamunha, na casa do seu Gilberto e da dona Luísa, para conhecer mais sobre o bloco Bobo Gaiato e entender sobre toda a história que está por trás dele. Sou Thiago Souza, sou daqui de Porto de Pedras, atualmente moro em Maceió, onde faço mestrado em Sociologia, né? Mas sempre estou aqui na cidade, pois é aqui que se encontra o meu objeto de estudo. Sou Gilberto Antônio da Silva, moro em Tatuamunha, município de Porto de Pedra. E meu serviço é isso. Pronto, eu comecei a fazer máscara com um negócio de idade de 12 anos, 13 anos, 15 anos, pronto. Aí saí fazendo, foi assim, para mim brincar, carnaval por aqui, fazia, não vendia nem nada. Depois comecei a vender. Comecei a vender, até hoje fiquei vendendo e estou fazendo. Pronto, e penso que só vou parar de fazer agora quando eu morrer. Eu morrendo não faço mais, né? A cultura da feitoria das máscaras da cidade, ela é muito antiga, né? Eu estou no processo ainda de colher algumas entrevistas, inclusive com o seu Gilberto, mas com outras pessoas que a gente identifica que há muitos anos atrás também faziam máscaras, porque era algo muito disseminado, né, no carnaval, era algo muito geral, as pessoas saíam de bobo, faltando 30 dias para carnaval, já começava a festa, então muita gente fazia essas máscaras. Então a ideia é encontrar essas pessoas, fazer uma série de entrevistas e a gente oficializar um pouco a história real, né, dos bobos em Porto de Pedras. E o seu Gilberto, ele é o principal expoente dessa história, porque no final dos anos 90 para início dos anos 2000, ele foi o único mascareiro a continuar a fazer as máscaras aqui na cidade. Então, ele tem essa importância, ele tem essa singularidade. Seu Gilberto, nos anos 90, aqui brincando de bobo com os amigos e os familiares, Celso Brandão, né, um fotógrafo alagoano, passando pela região, conheceu, né, se interessou pela arte do seu Gilberto e foi o principal incentivador dessa continuidade, né? O seu Gilberto continuou a fazer essas máscaras porque o Celso passou a incentivar, a comprar essas máscaras do seu Gilberto. Foi o primeiro comprador. O primeiro comprador do seu Gilberto. E hoje muitos desses lugares, São Paulo, Rio, Recife, Maceió, é muito comprado, né? Isso aí foi um negócio que foi de minha cabeça, que eu já vi o caba fazer, sabe? Mas não fiquei assim interessado para aprender. Já vi o caba fazendo, sim, agora só a forma, sabe, Tiago? Do cara fazendo a forma, pronto, aquilo que ele não deixava a gente olhar. O cara fazia isso, o cara já morreu muito tempo, muitos anos. Aí ele era o Carlinho, Ney, 2 irmãos. Aí fazia, mas já morreu. E não deixava a gente olhar. Quando a gente via, já era os bobos sair, assim, numa casa fechada, num negócio assim. Aí saía, a gente já via no meio da rua, que a gente tinha tanto medo quando saía assim, que saía nas carreiras, por dentro do mato, por tudo, era. Aí eu digo, um dia eu vou fazer. Aí comecei a fazer. Mas quando eu fazia toda desgraçada assim, rasinha, que o cara só topava. Igual as minhas. Assim. Aí pronto, depois eu fui modificando, até que já estou fazendo melhorzinho, né? Não tá bom ainda, mas tá melhorzinho, né? Isso aí é um negócio que eles fazem, bota aquele no rosto, se veste bem vestido,
pra ninguém conhecer. Ele já faz isso aí pra ninguém conhecer. Pronto, é o problema dele. Agora, de onde sair, isso eu não entendo. Um dos objetivos das entrevistas é justamente esse, né? A gente precisa datar o início aqui em Porto de Pedras, porque a cultura de máscara, ela não é daqui, ela é Já mundial, vi, né? ela é mundial. Sendo que existe uma particularidade no Nordeste, e principalmente nessa região, eu vou usar dizer, principalmente nessa região, Pernambuco e Alagoas. Né? Até um dia desse, Alagoas e Pernambuco era uma coisa só. E tem alguns aspectos muito parecidos do careta lá de Triunfo, que é no sertão de Pernambuco. Lá tem o careta, que surgiu no início do século passado, em 1917, que já veio estimulado do reizado. A ideia do careta é muito parecida com os bobos aqui, de usar o reio, né, que é o chicote, que o pessoal usava muito aqui, e o pessoal usa muito também lá em Triunfo. Mas também aqui em Alagoas, lá na cidade de Igaci, tem, não é um nome bobo, né? Mas lá as pessoas também usam máscaras feitas de papel em procissões. É algo mais ligado à religião. Aqui é algo mais ligado ao carnaval. São similaridades com outras culturas, né? Também. Só eu mesmo, de minha cabeça. Eu tirei de minha cabeça. Eu fazia porque dava os meninos para brincar. Dava os meninos para brincar e fazia. Pronto, os meninos brincavam. Tempo de Semana Santa assim, os meninos vinham para pegar, mandar eu fazer para fazer aquele negócio, aqueles calunga, para botar no pau, que chama ajuda, né? Uhum. Tava ali, botava neles. Era assim. Desculpa, não entendi, pra fazer o quê? Judas, o um boneco. negócio que o cara fazia um boneco e botava, despendurar no pau. Na Semana Santa. Fazer o Judas. Aí colocava uma máscara nele, né? Colocava a máscara. Colocava uma máscara. Naquele tempo, o serviço aqui, pronto, era negócio de... Eu subia em coqueiro, aí fui trabalhar de servente de pedreiro, em Maceió. Depois vim embora pra cá, sem serviço, sem nada. Fiquei, depois comecei a trabalhar de pedreiro. Aí, mas quando eu já trabalhava de pedreiro, eu já fazia, sabe? Fazia, mas tinha deixado, que eu deixei um bocado de tempo de fazer. Passei um bocado de anos sem fazer. Depois só que eu comecei de novo. Aí pronto, aí também foi tempo que me aposentei, aí pronto. Aí eu digo para movimentar, não ficar parado, aí eu vou fazer de novo. Aí comecei a fazer. As andanças dos bobos, elas sempre existiram, né? Há muito tempo, né? Vários grupos se organizavam em lugares diferentes até, em datas diferentes para fazer as andanças. Lá no centro da cidade, teve uma época que saía já em um tamboril maior, mas o detalhe é que não existia um nome, né, desse grupo que saía em cortejo, como um bloco dos bobos, não existia o nome em si. As pessoas iam mobilizadas simplesmente para sair de bobo, né? A ideia era, vamos sair de bobo. O nome era esse mesmo, sair de bobo. Exatamente. E quando a gente pensou em retomar essa prática tão importante para a cidade, né, que já há um tempo ela está esquecida, né, a não ser pela feitoria das máscaras de Seu Gilberto, mas a andança dos bobos, a ideia de sair de bobo, ela há muito tempo não mais existe na cidade, existia pelo menos, né? E a ideia de dar um nome ao bloco, a gente achou que seria interessante, dar uma identidade à coisa, né, em si. E aí a gente bolou o nome Bobo Gaiato, né, e o adjetivo gaiato é justamente uma das características do bobo, né, de brincalhão, de traquinagens, né, fazer medo, né, e o gaiato ele se encaixou bastante e a aceitação também ela foi muito boa, né. Muita gente comentou positivamente em relação a isso. Porque ser um bloco tem que ter o nome, né? Isso, a gente buscou dar essa nome ficou identidade, bom. dar essa identidade, porque não tinha. As andanças eram aqui em Tatuamunha, eram no povoado de Lages. Lá em Porto de Pedras o pessoal costumava se vestir no farol ou próximo do cemitério da cidade, não sei como é que aqui era também. O pessoal ia para os Aqui matos, era no mato, nos mangues, casa assim que tivesse fechada. Assim. casa fechada. Então eram esses grupos que se organizavam nesses lugares, né, secretamente se vestiam Isso ele já fazia para ninguém conhecer, para né? ninguém conhecer, nesses lugares mais remotos. E saíam pelas ruas.
Alguns portando tambores, lata, né, É. tocando lata, apito. Eu cheguei, a minha época, eu sou de 91. No início dos anos 2000 é que eu passei a sair de bobo também, mas eu peguei a época da transição, infelizmente, da transição da máscara tradicional, né, de papel com goma de mandioca, para máscara de borracha. As pessoas passaram a usar muito máscara de borracha, eu peguei essa época. Então eu tenho lembranças dos meus primos fazendo a máscara ainda de jornal, que usava muito jornal, não era nem, né, usava muito jornal. E os meus primos faziam a máscara de jornal, não pintava na época, era muito difícil até o acesso à ninguém pintava, tinta, não, era assim era mesmo, caro, né? as pessoas não tinham as condições de comprar tinta e ficar colorindo, mas É. não era, seu Gilberto, era muito... Apenas a máscara do jornal, e tava lá a manchete do jornal, inclusive, né? Eu peguei essa época já no seu final, assim, sabe? E para valer logo depois, eu cresci, inclusive, a maior parte das vezes que eu saí de bobo foi com máscara de borracha, ou de plástico. Então, essa experiência foi a experiência que eu tive, né? Um processo de transição. E, inclusive, também esse é um dos motivos que me fez, junto com os meus colegas, meus amigos, de tentar fazer essa retomada desse aspecto mais tradicional, né? Mais histórico mesmo, que é a máscara feita à mão, feita em casa, com o jornal, com a goma de mandioca, com barro para fazer a forma. Eu pego o barro, faço uma forma, depois dela enxugar, botando sol para enxugar. Depois de enxuta, aí vai fazer, né? E aí, qual o material que o senhor usa para fazer a massa? Só o papel e a goma da mandioca. Faz o grude, né? Aquela papa, aí fica o grude. Aí fica aquela cola, né? Às vezes eu pego assim, ó. Às vezes eu pego uma revista, um negócio, aí olho, né? Aí eu vejo a cara de um assim, eu digo, eu vou fazer essa, aí tem ideia, aí vou e faço. Pego uma revista, um livro, um negócio, aí vou procurar. A cara de um cachorro, um jacaré do negócio, aí eu faço. Eu, meus primos, alguns familiares, a gente comentava muito, relembrando, né, um pouco de como foi a nossa infância e ficava meio que nostálgico mesmo, sabe? Lembrando de como eram as andanças e as saídas de boa e um pouco se lamentando um pouco pela ausência, né, dessa prática tão legal e bonita na cidade. Então, a gente comentava da necessidade e a tentativa de retomar, né, a prática da saída dos bulbos. Mas só ficava só na conversa, né? Vamos tentar retomar, mas parava por aí. Quando foi em meados do ano passado, um professor meu, o professor João Bittencourt, lá do mestrado de Sociologia, ele organizou um evento envolvendo profissionais das ciências humanas, né? Em um cinema na cidade, lá em Maceió. E nesse evento acadêmico-científico, teve um professor, que foi o professor Lúcio Versosa, ele foi falar um pouco dessa dificuldade que a gente tem passado ultimamente em relação à importância das ciências humanas, né? Enfim, para a sociedade como um todo. E uma das perguntas que o professor fazia é: quem tem medo das ciências humanas? E essa pergunta ela foi apresentada em um slide que a imagem que ele utilizou para retratar essa pergunta foram fotografias de Celso Brandão. E eram fotografias de máscaras do seu Gilberto. Foi nesse evento que despertou a vontade máxima de retomar a prática cultural aqui na cidade. Quando eu vi essa fotografia sendo utilizada pelo professor Lúcio Versosa, né, para retratar a ideia de quem tem medo das ciências humanas, fazendo um paralelo à ideia do medo que o bobo causa, né, também. E eu comecei a me perguntar, será que o professor Lúcio Versosa sabe que essa máscara é do seu Gilberto, é de Porto de Pedras? E no final do evento eu fui perguntar para ele não sabia, ele só sabia que a fotografia era do Celso Brandão. Aí isso também fez com que a gente se mobilizasse para dizer não, as pessoas precisam conhecer, né, que veio de Porto de Pedras. Então isso foi fundamental para que o projeto, de fato, ele ganhasse um corpo depois. É importante porque hoje, por exemplo,
grande parte dos jovens e as crianças da cidade, eles nunca tiveram esse contato, né? Eu cheguei a ter ainda, né? E quando a gente realiza algo do tipo, a gente ouve muito dos pais e das mães, eles agradecendo pelo fato da retomada dessa prática que eles vivenciaram, né, na época enquanto crianças e jovens, e a oportunidade dos filhos passarem a ter esse contato também, né? E isso é fundamental, porque é assim que a gente vai fazer com que ela possa se propagar ano a ano, entendeu? A gente tá passando isso. Me sinto feliz. Mas bom, né? Negócio meu, né? Máscara minha, feita por mim. E aqui eu me sinto, mais um pouco muito aliviado e alegre, fico muito alegre, porque É algo que a gente também percebeu e demonstra esse distanciamento em relação à juventude hoje e às pessoas hoje, é que grande parte da população de Porto de Pedras, inclusive, não conhece o seu Gilberto. E ele é conhecido no estado, no Brasil. As máscaras do seu Gilberto já foram apresentadas em exposições em outros países, inclusive. E as pessoas da cidade não conhecem o seu Gilberto. sabe só o nome, né? Sabia o nome, e um dos objetivos também foi esse, fazer com que o seu Gilberto, as pessoas começassem a saber de fato que o seu Gilberto, ele é uma pessoa muito importante para a cidade, sabe? Não só para a cidade, para o estado como um todo, né? Foi quem continuou a fazer as máscaras, né? Então, isso foi muito interessante. E outra questão também é que é um desafio. Quando você tenta trazer, retomar alguma prática cultural, isso tudo é muito difícil. Porque a gente sabe que a cultura ela é dinâmica, então o mundo tem, em todo o seu dinamismo, ele vai sofrendo mudanças e a gente precisa respeitar essas mudanças, né? Então, quando a gente pensa em retomar uma prática, a gente não pode achar que vai ser feita de maneira igual, porque não tem como voltar, não tem como ser igual como era antes. Mas a gente, pensando nisso, a gente passou a tentar fazer com que fosse uma retomada, mas que fizesse sentido para os dias de hoje, ou seja, com certas ressignificações também. Então, eu acho que tem dado muito certo por conta disso também, sabe? Tem sido muito aceito pela cidade, e isso é muito importante. Prazer que ele chegou aqui falando comigo, eu digo, rapaz, você vai fazer. Você vai fazer, agora não vai ser nunca como era o jogo. Foi? Se você Foi. vai fazer, mas nunca vai ser como era. Porque antigamente era muito para você fazer, para chegar ao que era, vai ser difícil. Porque antigamente os povos tudo brincava, gostava, mas hoje a turma não está gostando mais de brincar. Gosta de brincar outras brincadeiras, mas essas brincadeiras antigas eles não querem mais. Mas aí tinha uma Kombi, a gente saía na Kombi dele e ia se vestir em São Miguel. Aí vinha brincando de lá pra cá. Ia pra lá, pra lá, por ali, entendeu? Tudo do jeito que a gente saía, chegava, só. Mas hoje é muito difícil você sair com uma brincadeira assim pra não ter zoada. A gente realizou o bloco, né, no sábado de carnaval, no primeiro dia de carnaval. E a experiência foi muito positiva. As pessoas passaram a comentar logo depois do bloco, mandar mensagens, inclusive, de agradecimento. Normalmente as pessoas que vivenciaram isso enquanto jovem, né? E já, inclusive, se apresentando para ajudar para o próximo carnaval, né? E isso fez com que a gente ficasse muito feliz, porque a gente passa a entender que não é um projeto individual, porque ele tem um aspecto coletivo que é fundamental. É porque o cara só não vai fazer. Sozinho não dá para fazer. Não dá pra fazer. Eu tenho no cronograma já algumas ideias para colocar em prática, que passa, primeiro, eu, junto com o professor Jairo Campos, que é um estudioso da cultura popular aqui em Alagoas, a gente está em construção de um artigo sobre essa história dos bobos aqui na cidade, um artigo para ser publicado, então ter algo oficial também nesse sentido, né? Um pouco mais acadêmico, mas que tem uma relevância importante, porque você está tratando aí da história oficial, porque até agora ficam muito nos relatos jornalísticos, né? Então a gente precisa avançar nessa questão.
para além disso, né, a gente está com uma proposta de elaborar um documentário, um amplo documentário que mostra essa prática dos bobos, não só aqui em Tatuamunha, mas também como na Laje, como existia em Porto de Pedras, no centro de Porto de Pedras. Então o documentário também é importante para fazer com que outras pessoas tenham acesso a essa história, né? Bem, a gente está estudando a possibilidade de ainda esse ano, no início do verão, a gente fazer uma espécie de festival dos bobos aqui em Tatuamunha, para envolver principalmente o seu Gilberto, fazer um projeto aqui de exposição de máscaras, né? Também trazer o aspecto social e também ambiental da região para esse projeto, para esse festival, que possa envolver tanto a cultura local, com shows, com apresentações e principalmente a disseminação da cultura das feitorias das máscaras, né, aqui na cidade. O projeto, né, tá com Instagram e Facebook. O Instagram é @bobogaiato, Facebook também, Bobo Gaiato, a página. Tem o zap da minha aí, o cara pode encomendar de onde for. Tá aqui o telefone para conversar com o seu Gilberto e encomendar a máscara. O DDD é 82, aqui de Alagoas. O telefone é 991885294. Essa não é já essa forma. Essa aqui já não é essa, já é outra. Isso aqui tem que quebrar essa daqui não? Essa Não. também quebra não, né? Essa dá pra sair sai aqui. inteira, essa sai inteira. Agora essa aqui só quebra a guria. A guria quebra azul.